Fala, meus grandes colegas e amigos aí da área de dados. Hoje eu vou trazer aqui duas funções importantes que você tem que ter conhecimento aí para desenvolver seus projetos em Power BI, né? E quer avançar aí nas suas carreiras, que é a função AL e função AL Select. Eu vou mostrar para vocês aqui dois exemplos práticos de quando é que nós podemos utilizar essas duas funções. Mas antes disso aí, eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui no canal, desse o like aqui no vídeo, ativasse o sininho, para que eu sempre possa estar compartilhando aí conhecimento com vocês. Então, se você quiser ficar ligado aí, então segue a vinheta. Então, pessoal, já estou aqui com o Power BI aberto aqui na tela, para explicar para vocês aqui. Antes disso aqui, eu resolvi colocar aqui duas situações, né, para explicar melhor para vocês. Então, a primeira situação vai ser da seguinte forma: a gente vai precisar aí, vamos supor que o pessoal da área de negócio pediu para vocês calcular o percentual das subcategorias sobre o total de vendas, né, sobre todo o conjunto aí, o total de vendas aí, o conjunto todo aí dos seus dados, né? Então, esse vai ser o primeiro exemplo que nós iremos utilizar, e o segundo exemplo vai ser o percentual das subcategorias sobre o total de vendas, filtrando uma categoria como, por exemplo, informática, ok? Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui, né, exemplificando aí como é que a gente usa aí, em quais situações a gente vai usar a função AL e AL Select. Então, com base nisso aqui, pessoal, vou fazer o seguinte aqui. Eu desenvolvi, peguei um modelinho aqui, né? Fiz um modelinho de exemplo aqui, bem básico mesmo, só para explicar para vocês aí a funcionalidade da métrica, né? Como é que a métrica se comporta. Essa minha tabela daqui vai ter 4 colunas, né? Que vai ser data venda, total vendas, subcategoria e categoria, tá? Então aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um visual aqui, não é só para vocês terem consciência aqui das informações aqui. Então aqui eu estou pegando aqui todas as minhas categorias, perdão, vou colocar as subcategorias no meu modelo, né? E vou colocar também aqui o meu total vendas, né? Subcategorias e o meu total vendas. E aí vamos observar o seguinte, né? Que o meu total vendas, ele foi aqui R$ 109 mil, né? Então veja aí que ele aqui está apresentando aqui, né, o valor aqui dividido por subcategoria. E aí vamos supor aí, para atender aquele primeiro exemplo lá, que eu quero um percentual para saber quanto que cada categoria representou aí no meu modelo, né, na minha análise aqui. Então, com base nisso aí, eu vou usar a função AL, né? O que é que a função AL vai fazer? Então, eu vou aqui em medidas e vou dar aqui uma nova medida. Eu vou nomear ela de total vendas AL, né? Só para a gente saber aqui dividir. E aqui o que é que eu vou fazer, né? No primeiro caso aqui, eu vou chamar a minha função calculate, né? E vou usar aqui a minha expressão, né? Então foi criado aqui o meu total vendas e aqui agora eu vou chamar aqui a função AL, né? E vou selecionar aqui a minha FAT vendas categoria, né? E vou arrastar aqui para o meu visual e vocês vão observar aí como é que ela vai se comportar aqui na minha tabela, né, no meu modelo. Então, ao arrastar aqui a métrica, né, para o visual, vocês vão observar o seguinte, né, que ele ignorou todos os filtros, né, aplicado aqui, né, na minha tabela. Então, veja, numa aula anterior eu mostrei para vocês ali o contexto de filtro e o contexto de linha, né? Então, a função calculate ela permite a gente alterar o contexto. Então, o que é que acontece aqui? Quando eu uso a função AL, o que é que eu digo aqui para o Power BI, né? Eu digo o seguinte, olha, eu não quero que você considere nada de filtro, eu quero que você me traga o valor sem considerar filtro qualquer. Então, é isso aí que a função AL vai fazer. Veja que é como se ele travasse o valor, é como se ele somasse ali todo o meu total de vendas e ignorasse tudo. Então, a função AL vai fazer isso aqui. Então, ela vai pegar o meu total, não é?
Quanto foi o meu total venda? 109. E aí ela vai ignorar para cada subcategoria dessa. Então, nessa análise aqui, é como se todo mundo tivesse aí, né, entre aspas, aí vendido 109 mil reais. Essa métrica daqui vai ser importante para poder a gente fazer o percentual e saber quanto que cada percentual, cada subcategoria dessa representou aqui na nossa análise. Então, para isso aqui eu vou criar mais uma outra métrica aqui e vou chamar ela de percentual total vendas ao, né? Só para saber, vocês saberem aí que eu estou usando a função ao. Então, nesse caso aí eu vou chamar a função divide, não é? Que é a função que vai fazer a divisão, e vou pegar aqui o meu total vendas dividido aqui pelo meu total vendas ao, né? Então, nesse caso aqui, vou apertar Enter aqui e aí eu vou trazer esse percentual aqui para minha análise, né? E vou arrastar aqui para a minha tabela. Então, se a gente observar aqui, não é, a minha subcategoria ar-condicionado, ela teve aqui, não é, 1,83% referente a os 109 mil reais aí de vendas, né, que foi o total aí de todas as subcategorias. Então, vou fazer uma ordenação aqui, vou ver qual é o maior. Então, o maior foram essas 3 subcategorias aqui, né, que foi aí, que representou 6,42%. Eu vou colocar aqui mais uma outra tabela aqui, nesse caso vou duplicar aqui o visual e vou colocar aqui as minhas categorias, né? Nesse caso aqui eu vou fechar aqui e vou colocar aqui as minhas subcategorias para mostrar uma análise aqui para vocês. Então vou arrastar aqui categoria, vou colocar aqui o meu total vendas e vou colocar aqui o meu percentual total vendas. Então aí veja que a minha categoria de eletrodoméstico, ela representou aí maior percentual de vendas, que foi 61,47%, né? Versus aí o percentual de informática, né? Agora, o que é que eu vou mostrar para vocês aqui? Eu vou colocar aqui um filtro de slice aqui, e eu não quero que o Power BI calcule para mim referente aos 109 mil reais. Eu quero que ele calcule o valor de acordo com o que eu vou filtrar aqui ao lado. Então, para isso eu vou colocar aqui um visual de slice aqui, de segmentação, perdão. Colocar um visual de segmentação aqui e vou colocar a minha categoria nesse caso. Então, vou escolher aqui o informática. Mas antes aqui eu vou criar a métrica. Eu vou chamar essa medida daqui de total vendas ao select. E aqui é o seguinte, vou chamar a minha função calculate, vou usar aqui a minha expressão, que foi a minha métrica, né, total vendas. E aqui eu chamo a minha função ao select nesse caso, né, e aqui eu seleciono a minha tabela fato. E aqui eu vou apertar Enter. E aí vocês vão poder perceber aí a diferença de usar uma função para a outra, né? Então, para isso aqui, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicar esse visual aqui, vou colocar aqui ao lado, né? Deixa eu só diminuir mais um pouco, melhorar aqui a visualização. Epa. E aí, o que é que acontece aqui, tá? Veja aí que eu já calculei aqui o meu total vendas ao select, nesse caso, deixa eu só remover aqui, isso aqui, colocar a minha nova medida, né, total vendas ao select. E aí vocês vão observar o seguinte, ó, que ele já vai respeitar aqui o meu filtro. A minha primeira função aqui, a minha primeira categoria é eletrodomésticos e eu vou marcar aqui a minha categoria informática. Então veja, foi o que ele fez aqui, ó.
enquanto que o primeiro modelo, ele pegou todo o meu total de vendas e ignorou qualquer tipo de filtro, na minha segunda, o que foi que ele fez? Ele pegou o meu total de vendas, não é? E respeitou o filtro aqui para informática. Então, pegou tudo que foi total de vendas referente à informática e colocou aqui ao lado. Então, com base nisso aqui, eu vou poder fazer uma métrica para me saber o percentual referente àquela categoria em específico e não referente ao meu total de vendas nesse caso. Então, com isso aqui, eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui uma nova métrica, nesse caso, vou aqui em nova medida e vou chamar essa minha nova medida de percentual total vendas ao select. E aí vocês vão observar aí que vai ser diferente o percentual dessa primeira tabela para a segunda. Então aqui eu vou chamar aqui o meu percentual total vendas ao select. E aqui eu vou usar um divide, nesse caso, vou chamar aqui o meu total vendas dividido pelo meu total vendas ao select. E aí, o que é que vai acontecer aqui? Esse percentual ele vai ser de acordo com o filtro que eu estou, a minha segmentação que eu estou utilizando. Eu vou transformar aqui para percentual. E vou arrastar aqui essa medida para a minha tabela. Então, se vocês observarem aqui, ó, veja que câmeras digitais, não é? Qual foi o percentual aí, o produto que mais teve representação aí em relação ao total de vendas foi computador desktop e notebook game, né? Então essas foram aí as subcategorias de produto que mais teve representatividade em relação a total de vendas da categoria informática, né? Então, se eu desmarcar aqui, vocês vão observar o seguinte, ó, que esse cara aqui, computador, quanto foi que ele teve aqui de representatividade em relação ao meu total, né? Ele teve aqui, ó, 4,59%, né? 5.000 dividido aí pelos 109. Se eu filtrar aqui informática, né? Então veja aí, ó, aqui deu 4,59%, porque ele está pegando esse cara aqui, dividindo pelo meu total vendas, que já está travado, né? Que é o geral. Mas nesse aqui do lado, que eu estou usando o meu All Select, como ele está fazendo a divisão especificamente, exclusivamente sobre a categoria que eu estou filtrando aqui, né, ele me trouxe o resultado aqui diferente, que foi 11,90. Então vai depender do tipo de análise que você está fazendo, não é? Qual dessas funções você vai usar, para qual situação vai ser adequada você colocar na sua métrica, tá? Então, eu vou colocar as métricas no vídeo ali para que vocês usem como exemplo aí nos estudos de vocês. E é isso. Então, pessoal, obrigado aí por você ter acompanhado o vídeo até aqui. Espero ter sido claro, ter conseguido explicar para vocês ali em quais situações nós devemos usar, não é, as funções. E você aí, comente aqui nos vídeos, já usou a função ALL e ALL Select aí nos seus modelos? Coloque aí nos comentários aí para a gente compartilhar mais ainda o conhecimento aí entre todo mundo aí da comunidade, aí da área de dados e profissionais em Power BI, ok? E agradeço mais uma vez aí, gostaria muito que você desse o like aí, compartilhasse o vídeo, ativasse o sininho aí, para que sempre a gente possa aí estar colocando novos conteúdos aí, não só em relação a Power BI, mas também em relação aí a outras ferramentas e tecnologias na área de dados. Então, até logo. Um abraço.